Ao longo da história, algumas fatalidades deixaram de ser apenas acontecimentos trágicos para se transformarem em verdadeiros enigmas culturais. Casos que ultrapassaram as páginas dos jornais, sobreviveram ao passar das décadas e acabaram entrando para uma espécie de folclore moderno, onde fatos, dúvidas e especulações se misturam de maneira quase inseparável. Quando uma personalidade famosa parte de forma repentina, especialmente em circunstâncias incomuns, algo curioso acontece. O acontecimento deixa de pertencer apenas à família, aos amigos ou às autoridades responsáveis pelas investigações. Ele passa a pertencer à imaginação coletiva. Milhões de pessoas começam a revisitar detalhes, analisar declarações, questionar versões oficiais e procurar respostas para perguntas que parecem não encontrar um encerramento definitivo. Foi apenas uma fatalidade? Um acidente infeliz provocado por uma sequência improvável de eventos? Uma coincidência extraordinária? Ou haveria algo mais oculto sob a superfície dos acontecimentos? A verdade é que a mente humana raramente se sente confortável diante do inexplicável. Existe uma necessidade quase instintiva de encontrar sentido em eventos que parecem grandes demais, estranhos demais ou convenientes demais para serem atribuídos apenas ao acaso. Essa busca por respostas torna-se ainda mais intensa quando a pessoa envolvida ocupava uma posição de destaque. Líderes políticos, artistas mundialmente conhecidos, empresários influentes e figuras públicas costumam transitar por ambientes onde interesses econômicos, disputas de poder, segredos institucionais e informações reservadas coexistem longe dos olhos da população comum. E é justamente nesse território nebuloso que os mistérios ganham força. Bastam alguns documentos desaparecidos, depoimentos contraditórios, coincidências incomuns ou perguntas sem resposta para que novas hipóteses surjam. Com o passar dos anos, essas hipóteses se multiplicam, alimentadas por testemunhos, investigações independentes, obras literárias, produções audiovisuais e discussões que atravessam gerações. Em muitos desses casos, não existem evidências suficientes para confirmar as teorias mais extraordinárias. Ainda assim, a ausência de respostas definitivas cria um vazio que continua sendo preenchido pela curiosidade humana. Talvez seja por isso que certos acontecimentos nunca parecem realmente terminar. Décadas podem passar, governos mudam, arquivos são abertos, novas investigações são conduzidas, mas algumas perguntas permanecem exatamente onde sempre estiveram, esperando, silenciosas, como peças de um quebra-cabeça que talvez jamais seja completado. Neste documentário, revisitaremos alguns dos casos mais intrigantes das últimas décadas. Histórias envolvendo celebridades, líderes políticos e personalidades influentes, cujos últimos dias continuam cercados por dúvidas, coincidências inquietantes e narrativas que desafiam explicações simples. Casos que, para muitos, representam muito mais do que tragédias pessoais. Representam mistérios que permanecem vivos, mistérios que parecem resistir ao tempo e que ainda hoje fazem uma pergunta incômoda ecoar pelos corredores da história. E se a versão conhecida for apenas parte da história? Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. O caso Paul Walker. Velocidade, coincidências e perguntas sem respostas. Em 30 de novembro de 2013, uma notícia inesperada percorreu o planeta em questão de minutos. O ator Paul Walker, conhecido mundialmente por interpretar Brian O'Connor na franquia Velozes e Furiosos,
havia partido de forma repentina aos 40 anos de idade. Para milhões de admiradores, a notícia parecia quase impossível de acreditar. Afinal, Walker não era apenas um astro de Hollywood. Nos bastidores, cultivava uma imagem muito diferente daquela vista nas telas. Enquanto o público o associava à velocidade, aos carros esportivos e às cenas de ação, pessoas próximas relatavam que boa parte de seu tempo era dedicada a projetos humanitários em regiões afetadas por catástrofes naturais e crises sociais. Naquele sábado, o ator participava justamente de um evento beneficente promovido por sua organização de ajuda humanitária. O encontro reunia apoiadores, entusiastas do automobilismo e colaboradores da instituição. O clima era descontraído. Fotografias registradas poucas horas antes mostram Walker sorrindo, conversando com amigos e aparentemente sem qualquer indício de que aquele seria seu último compromisso público. Após o encerramento do evento, ele embarcou em um veículo esportivo conduzido por um amigo próximo. O trajeto seria curto, mas algo aconteceu. Pouco tempo depois, uma sequência de acontecimentos transformaria uma tarde comum em uma das notícias mais impactantes do ano. As investigações oficiais concluíram que fatores relacionados à velocidade tiveram papel determinante no ocorrido. Para as autoridades, o caso foi amplamente analisado e as conclusões foram apresentadas ao público. No entanto, para uma parcela dos admiradores, algumas perguntas permaneceram sem uma sensação de encerramento completo. E foi nesse espaço, entre os fatos conhecidos e as dúvidas persistentes, que começaram a surgir inúmeras teorias. Alguns pesquisadores independentes e entusiastas de mistérios passaram a olhar com atenção para uma faceta menos conhecida da vida de Walker: seu envolvimento em missões humanitárias internacionais. Ao longo dos anos, o ator havia visitado áreas afetadas por desastres naturais, regiões marcadas por instabilidade política e locais onde organizações humanitárias frequentemente se deparam com situações complexas envolvendo interesses econômicos, corrupção local e atividades ilícitas. A partir daí, surgiram especulações de que Walker poderia ter tomado conhecimento de informações sensíveis durante algumas dessas operações. Nenhuma dessas alegações jamais foi comprovada. Ainda assim, os rumores cresceram rapidamente na internet. Vídeos, fóruns de discussão e documentários independentes passaram a sugerir diferentes cenários. Alguns afirmavam que o ator estaria investigando questões ligadas ao tráfico internacional de pessoas. Outros defendiam que ele teria se aproximado de denúncias envolvendo redes criminosas, atuando em áreas vulneráveis do planeta. Não existem evidências públicas que sustentem essas hipóteses. Entretanto, como acontece em muitos casos, envolvendo personalidades famosas, a ausência de respostas para todas as perguntas acabou alimentando ainda mais a curiosidade coletiva. Outro elemento frequentemente citado pelos teóricos é o contraste entre a imagem pública de Walker e as circunstâncias de sua partida. Para muitos admiradores, parecia quase simbólico que um ator cuja carreira foi construída em torno do universo automobilístico tivesse sua história encerrada justamente em um episódio envolvendo um carro de alta performance. Coincidência? Ironia do destino? Ou apenas uma narrativa tão extraordinária que o público teve dificuldade em aceitá-la como fruto do acaso? Com o passar dos anos, novas análises surgiram, documentos foram revisados e inúmeras discussões tomaram conta da internet. Ainda assim, nenhuma descoberta alterou substancialmente as conclusões oficiais. Mesmo hoje, mais de uma década depois, o nome de Paul Walker continua aparecendo em listas de celebridades cujas partidas geraram questionamentos duradouros. Talvez porque sua história reúna todos os ingredientes que costumam alimentar grandes mistérios contemporâneos: fama mundial, circunstâncias inesperadas
atividades pouco conhecidas do grande público e uma sucessão de coincidências que parecem saídas de um roteiro cinematográfico. No fim, permanecem duas narrativas paralelas. A primeira é a versão estabelecida pelas investigações. A segunda vive no imaginário popular, alimentada por dúvidas, teorias e perguntas que continuam ecoando entre aqueles que acreditam que talvez ainda exista algo além do que foi oficialmente explicado. E é justamente nesse espaço, entre a certeza e a especulação, que os maiores mistérios costumam sobreviver. Enéas Carneiro, o político que enfrentava o sistema. Poucos políticos brasileiros conseguiram deixar uma marca tão profunda no imaginário popular quanto Enéas Carneiro. Mesmo décadas após sua atuação mais intensa na vida pública, seu nome continua despertando debates, curiosidade e, em alguns casos, teorias que atravessam gerações. Sua voz grave, sua fala acelerada e seu estilo direto transformaram-no em uma figura praticamente impossível de ser ignorada. Em uma época em que a televisão ainda era o principal meio de comunicação de massa, Enéas conseguia chamar atenção em poucos segundos. Bastava aparecer diante das câmeras para que milhões de brasileiros parassem para ouvir suas ideias. Mas por trás da figura pública conhecida nacionalmente, existia um personagem muito mais complexo. Médico, professor universitário, escritor e estudioso de diversas áreas do conhecimento, Enéas dedicou grande parte de sua vida à discussão de temas relacionados à soberania nacional, desenvolvimento tecnológico e independência econômica. Enquanto muitos políticos concentravam seus discursos em pautas imediatas, ele frequentemente direcionava sua atenção para questões de longo prazo. Falava sobre produção científica, domínio tecnológico, capacidade industrial e projetos estratégicos que, segundo sua visão, poderiam definir o futuro do país nas décadas seguintes. Essa postura o colocou em rota de colisão com diferentes correntes políticas ao longo de sua trajetória. Independentemente das concordâncias ou discordâncias sobre suas propostas, até mesmo seus críticos reconheciam uma característica incomum. Enéas parecia genuinamente convencido de que existiam forças econômicas e geopolíticas atuando nos bastidores da política internacional, de maneiras pouco compreendidas pela população. Em seus discursos, frequentemente alertava sobre dependência tecnológica, influência estrangeira em setores estratégicos e a necessidade de fortalecer a autonomia nacional. Para seus admiradores, ele era um visionário. Para seus opositores, um político excessivamente idealista. Mas para ambos os lados, havia algo difícil de negar. Enéas raramente evitava temas considerados sensíveis ou desconfortáveis. Talvez seja justamente por isso que, após sua partida em 2007, começaram a surgir especulações que permanecem circulando até os dias atuais. Oficialmente, as circunstâncias de seu falecimento foram amplamente documentadas e associadas a problemas de saúde conhecidos pelo público. Não existe qualquer evidência que contradiga essa explicação. Ainda assim, para determinados grupos de apoiadores, a cronologia dos acontecimentos despertou questionamentos. Alguns observadores apontavam que Enéas continuava defendendo ideias consideradas controversas em determinados círculos econômicos e políticos. Outros argumentavam que suas críticas a estruturas internacionais de poder poderiam ter gerado desconforto em setores influentes. Foi nesse ambiente de especulação que nasceram as primeiras teorias. Nenhuma delas apresentou provas verificáveis. Nenhuma delas foi confirmada por investigações. Mesmo assim, elas continuaram se espalhando. Parte disso ocorre porque Enéas possuía características frequentemente presentes em personagens que acabam cercados por narrativas misteriosas. Era alguém que falava sobre temas complexos, questionava consensos estabelecidos
e frequentemente alertava sobre assuntos que, para muitas pessoas, pareciam invisíveis ao debate público. Com o passar dos anos, admiradores passaram a revisitar entrevistas antigas, palestras e discursos, procurando identificar previsões que julgavam ter se concretizado. Cada nova coincidência parecia fortalecer ainda mais a aura de mistério ao redor de sua figura. Em fóruns de discussão, documentários independentes e comunidades dedicadas à história política brasileira, seu nome frequentemente surge acompanhado da mesma pergunta: até que ponto suas ideias eram apenas opiniões políticas? E até que ponto ele acreditava estar denunciando mecanismos de influência pouco conhecidos pela população? Essa pergunta jamais recebeu uma resposta definitiva. E talvez seja exatamente essa ausência de resposta que mantém o fascínio em torno de sua história. O tempo transformou Enéas em algo maior do que um simples político. Para alguns, ele permanece apenas como uma personalidade marcante da história brasileira. Para outros, tornou-se uma espécie de enigma político. Um homem que teria enxergado tendências e interesses invisíveis para a maioria das pessoas. O que é fato é que, mesmo após tantos anos, seu nome continua cercado por uma curiosa combinação de admiração, controvérsia e mistério. E como acontece com muitos personagens que desafiam explicações simples, sua história parece habitar aquele espaço nebuloso onde terminam os fatos conhecidos e começam as perguntas que talvez nunca sejam completamente respondidas. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. Princesa Diana. O eco de um mistério que atravessa gerações. Poucos acontecimentos da história recente conseguiram ultrapassar a barreira do tempo e permanecer tão vivos no imaginário coletivo quanto a partida da princesa Diana. Em agosto de 1997, a notícia de que o veículo em que ela estava havia se envolvido em um grave incidente dentro de um túnel em Paris se espalhou pelo mundo em velocidade quase imediata. Em poucas horas, cidades inteiras foram tomadas por um silêncio incomum, enquanto milhões de pessoas tentavam compreender como uma das figuras mais admiradas do planeta poderia ter sua trajetória interrompida de forma tão abrupta. O impacto não se limitou à esfera pública. Ele atravessou fronteiras, instituições e até mesmo a percepção global sobre a própria monarquia britânica. Diana não era apenas uma integrante da realeza. Para muitos, ela representava uma ruptura silenciosa com tradições rígidas, uma figura que caminhava entre dois mundos, o da realeza e o da sensibilidade popular. As investigações oficiais apontaram para uma sequência de eventos combinados. Entre os fatores considerados estavam a presença intensa de fotógrafos, deslocamentos em alta velocidade e decisões tomadas em um contexto de pressão e urgência. A conclusão apresentada indicava uma sucessão de circunstâncias que, ao se alinharem de forma incomum, resultaram no desfecho conhecido. No entanto, mesmo com relatórios extensos e análises técnicas, uma parte significativa do público nunca encontrou plena satisfação na explicação oficial. Algo parecia permanecer fora do alcance das respostas formais. Com o passar do tempo, o episódio passou a ser revisitado sob diferentes perspectivas. Documentos foram reanalisados, testemunhos reapareceram e interpretações alternativas começaram a ganhar espaço em livros, produções audiovisuais e debates internacionais. Entre as teorias mais difundidas, uma das mais recorrentes sugere que Diana estaria em um processo de distanciamento progressivo das estruturas tradicionais que a cercavam. Esse afastamento teria coincidido com momentos em que sua imagem pública ganhava ainda mais força e independência.
o que, para alguns observadores, poderia ter gerado tensões em níveis institucionais e sociais. Outra linha de especulação aponta para o fato de que a princesa poderia estar próxima de expor ou compartilhar informações consideradas sensíveis sobre determinados círculos de influência internacional. Essas alegações, no entanto, nunca foram confirmadas por qualquer fonte verificável e permanecem restritas ao campo das hipóteses não comprovadas. Ainda assim, o simples fato de tais narrativas existirem já foi suficiente para alimentar um ciclo contínuo de curiosidade e reinterpretação dos eventos daquela noite em Paris. A cada nova década, o caso é reexaminado sob o olhar de uma geração diferente. E com cada reinterpretação, surgem novas perguntas, novos ângulos e novas dúvidas que se somam às antigas, sem necessariamente substituí-las. Relatórios oficiais continuam sendo a base mais consistente de entendimento sobre o que ocorreu. Entretanto, para uma parte do público global, eles representam apenas uma camada de um acontecimento mais complexo, cuja totalidade talvez nunca seja plenamente reconstruída. O que torna a história de Diana singular não é apenas o fato em si, mas o que veio depois dele. A forma como um único evento foi capaz de gerar décadas de questionamentos, interpretações divergentes e uma sensação persistente de que existem fragmentos que não se encaixam completamente na narrativa mais conhecida. Hoje, mais de 2 décadas depois, seu nome ainda surge em debates que transitam entre história, cultura e mistério. Não apenas como uma figura da realeza, mas como um símbolo de algo que permanece parcialmente oculto no imaginário coletivo. E talvez seja exatamente isso que mantém sua história viva. A sensação de que, por trás da versão mais amplamente aceita, ainda existem camadas que o tempo não conseguiu apagar por completo. Camadas que continuam silenciosamente à espera de serem compreendidas. John F. Kennedy. O caso que redefiniu as conspirações modernas. Se existe um acontecimento que ultrapassou o campo da história e se transformou em um marco permanente no imaginário das teorias e especulações contemporâneas, esse acontecimento é a morte do presidente John F. Kennedy. Em novembro de 1963, durante uma visita oficial à cidade de Dallas, a comitiva presidencial seguia em um trajeto público, acompanhado por multidões que se reuniam ao longo das ruas para ver de perto uma das figuras mais influentes do cenário político mundial. O ambiente, registrado em imagens e gravações da época, parecia inicialmente marcado por normalidade e simbolismo político, até o momento em que tudo mudou de forma irreversível. Em questão de instantes, uma sequência de eventos interrompeu não apenas aquela visita oficial, mas também um dos períodos mais tensos da política internacional do século XX. A partir daquele ponto, o que era um deslocamento público se transformou em um dos episódios mais analisados, debatidos e reinterpretados da história moderna. As investigações conduzidas pelas autoridades concluíram que Lee Harvey Oswald teria atuado sozinho na execução dos disparos. Essa versão, formalizada nos relatórios oficiais, tornou-se a base da narrativa institucional apresentada ao público. No entanto, desde os primeiros momentos após o ocorrido, a interpretação oficial conviveu com uma série de questionamentos. Relatos de testemunhas presentes no local divergiam em pontos específicos. Descrições do posicionamento dos disparos, da direção dos acontecimentos e da sequência temporal foram registradas de maneiras distintas, criando um cenário de percepções fragmentadas. Além disso, análises técnicas realizadas por especialistas ao longo dos anos passaram a levantar dúvidas sobre determinados aspectos físicos do evento, especialmente no que diz respeito à trajetória e sincronização dos disparos registrados.
Outro elemento que contribuiu para a permanência do mistério foi o fato de que diversos documentos relacionados ao caso permaneceram fora do alcance público por longos períodos, sendo liberados apenas décadas depois. Mesmo assim, parte desse material ainda é objeto de interpretação divergente entre pesquisadores. Esse conjunto de fatores abriu espaço para o surgimento de múltiplas hipóteses alternativas. Ao longo dos anos, diferentes linhas de investigação independente passaram a considerar a possibilidade de envolvimento de estruturas mais amplas, incluindo setores de inteligência, grupos econômicos influentes, organizações criminosas e disputas internas ligadas a interesses estratégicos da época. Nenhuma dessas hipóteses, no entanto, conseguiu apresentar comprovação definitiva. Ainda assim, elas persistiram. Em parte, isso se deve ao próprio contexto político do período. O início da década de 1960 foi marcado por tensões internacionais intensas, transformações tecnológicas aceleradas e uma constante disputa por influência entre grandes potências globais. Nesse cenário, qualquer evento envolvendo figuras de alto escalão naturalmente se torna alvo de interpretações mais amplas. Dentro desse contexto, uma das narrativas mais recorrentes sugere que Kennedy estaria em um processo de revisão de políticas estratégicas sensíveis, o que poderia, segundo essa linha de pensamento, afetar interesses estabelecidos em diferentes níveis de poder. Outras interpretações apontam para a existência de conflitos internos e pressões institucionais que, combinadas com o clima político da época, teriam criado um ambiente altamente instável. Entretanto, todas essas ideias permanecem no campo da especulação. O que permanece sólido são os registros oficiais, os documentos históricos e as investigações formais conduzidas ao longo dos anos. Ainda assim, mesmo com o passar de décadas, o caso Kennedy continua sendo revisitado sob novos ângulos. A cada geração surgem novas análises, novas interpretações e novas perguntas que reabrem discussões que pareciam encerradas. O resultado é um fenômeno raro na história moderna. Um acontecimento que não se limita ao passado, mas que continua ativo no presente, através da constante reinterpretação de seus elementos. Por isso, mais do que um episódio político, o caso Kennedy se tornou um ponto de convergência entre história, investigação e imaginário coletivo. Um enigma que atravessa o tempo e que até hoje permanece cercado por áreas de silêncio, interpretações divergentes e perguntas que continuam sem uma resposta única e definitiva. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. Michael Jackson, o silêncio que ecoou além dos palcos. Conhecido mundialmente como o rei do pop, Michael Jackson construiu uma das carreiras mais influentes e complexas da história da música contemporânea. Sua presença ultrapassava o campo artístico. Ele não era apenas um cantor ou dançarino, mas um fenômeno cultural que redefiniu padrões estéticos, comportamentais e industriais dentro do entretenimento global. Ao longo de décadas, sua trajetória foi marcada por aplausos estrondosos, reinvenções constantes e também por um ambiente de intensa exposição pública. Poucos artistas estiveram sob um nível tão contínuo de observação, onde cada movimento, decisão ou silêncio era amplificado em escala global. Nos anos que antecederam sua partida, Jackson vivia um período de transição delicado. Enfrentava disputas judiciais amplamente divulgadas, reorganizações financeiras complexas e uma pressão crescente relacionada à sua imagem pública. Ao mesmo tempo, trabalhava discretamente em um projeto de retorno aos palcos
que prometia ser um dos maiores eventos musicais de sua carreira. Esse retorno não era tratado apenas como um show. Para muitos analistas da indústria, representava um possível marco de redefinição de sua posição no cenário global do entretenimento. Quando a notícia de sua morte foi confirmada em 2009, o impacto foi imediato e de alcance planetário. Cidades ao redor do mundo registraram homenagens espontâneas. Transmissões televisivas interromperam suas programações e milhões de fãs tentavam compreender a interrupção repentina de uma trajetória tão monumental. A investigação oficial concluiu que o desfecho esteve relacionado a uma combinação de fatores médicos e ao uso de substâncias administradas sob supervisão profissional. Esse entendimento foi amplamente divulgado e passou a compor a narrativa institucional do caso. No entanto, como ocorre em outros episódios envolvendo figuras de grande projeção, a explicação formal não encerrou completamente as discussões. Com o passar do tempo, surgiram interpretações alternativas que passaram a circular em diferentes meios de comunicação, especialmente em espaços dedicados à análise da indústria do entretenimento. Algumas dessas narrativas sugeriam que Jackson estaria em um momento de reorganização profunda de sua carreira, com planos que poderiam alterar significativamente o equilíbrio econômico do setor musical. Em determinados círculos, especulava-se que seu retorno ao palco teria potencial para redefinir contratos, expectativas de mercado e estruturas de produção em escala global. Outras interpretações, mais amplas, apontavam para a possibilidade de que o artista estivesse envolvido em disputas contratuais e negociações de alto valor, em um ambiente onde interesses financeiros e direitos de propriedade intelectual desempenham papéis decisivos. Essas hipóteses, embora amplamente difundidas em discussões informais e produções independentes, nunca foram sustentadas por evidências verificáveis. Ainda assim, permaneceram no imaginário coletivo. Parte disso se deve ao próprio perfil de Michael Jackson, um artista cuja vida sempre esteve cercada por intensidade, complexidade e uma constante sensação de espetáculo contínuo, mesmo fora dos palcos. Outro fator frequentemente mencionado é o impacto econômico e cultural que seu retorno poderia gerar. Para alguns observadores, um artista de sua magnitude possuía a capacidade de movimentar estruturas inteiras da indústria musical, influenciando desde contratos globais até dinâmicas de mercado internacional. Nesse cenário, o contraste entre sua trajetória planejada e o desfecho inesperado acabou alimentando interpretações que ultrapassam os limites da narrativa oficial. Com o passar dos anos, investigações, reportagens e análises revisitaram o caso sob diferentes perspectivas. Ainda assim, nenhuma nova leitura conseguiu alterar de forma substancial as conclusões estabelecidas pelas autoridades. O que permanece, portanto, é um conjunto de registros, versões e interpretações que coexistem sem necessariamente se resolverem entre si. E é nesse espaço de sobreposição entre fato e interpretação que a história de Michael Jackson continua sendo revisitada, não apenas como a trajetória de um artista extraordinário, mas como um dos episódios mais comentados da cultura contemporânea, onde o encerramento de uma vida pública se transformou em um campo permanente de reflexão, dúvida e especulação. Um silêncio que, ao invés de se dissipar, parece ter se expandido com o tempo, ecoando muito além da última nota. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. O fascínio por esses casos talvez revele mais sobre nós mesmos
do que sobre os acontecimentos em si. Quando figuras extraordinárias desaparecem de forma inesperada, a simples explicação do acaso muitas vezes parece insuficiente para o imaginário coletivo. Afinal, é difícil aceitar que pessoas capazes de influenciar milhões tenham seus destinos encerrados por circunstâncias aparentemente comuns. Por isso, surgem teorias, investigações paralelas, livros, documentários e debates que atravessam gerações. Em alguns casos, evidências apontam claramente para o que aconteceu. Em outros, lacunas de informação continuam alimentando questionamentos. O fato é que nomes como Paul Walker, Enéas Carneiro, Princesa Diana, John F. Kennedy e Michael Jackson permanecem vivos não apenas por suas realizações, mas também pelos mistérios que cercam seus últimos dias. E talvez a pergunta que continua ecoando seja justamente esta: será que conhecemos toda a verdade sobre esses acontecimentos? Ou algumas respostas permanecerão ocultas para sempre? E assim, mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.